Estou lendo o estudo de Lucas, a partir do capítulo 4, e versículo 42 ao 44. Viajando e pregando. Uma breve nota nos conta que, apesar do apelo dos habitantes de Cafarnaum para que ficasse como foi diferente a atitude do povo de Nazaré, Jesus prossegue na sua jornada e prega nas sinagogas de outras cidades. No comentário de Marcos 1, 35 ao 38. Versículo 42. Temos aqui um exemplo interessante da impossibilidade de encaixarmos os evangelhos em estruturas inflexíveis. Como já foi mencionado nas observações introdutórias, Lucas nos dá mais vislumbres do Cristo que ora do que qualquer outro evangelista. Mesmo assim, aqui ele omite o ponto enfático de que Jesus foi ao deserto para orar. Versículo 44. Nas sinagogas da Judéia, a melhor evidência dos manuscritos apoia essa ideia, como também a ARA, mas a AEC e a ACF seguem o texto recebido e trazem da Galileia, que na superfície parece mais razoável. Isso parece a tentativa de um escriba de corrigir o que ele achava ser um erro na cópia que estava fazendo. Aliás, Judéia era um termo usado com frequência como referência à terra dos judeus, de forma geral, e não somente a província com esse nome. 5 milagres e discursos. 5:1 a 6:11. A característica marcante dessa seção é a crescente hostilidade dos fariseus. Logo após as declarações sinceras e o sucesso que resultou do seu ensino. Sua autoridade até sobre a natureza demonstrada na pesca maravilhosa, parece ser o fato decisivo que leva Simão e os filhos de Zebedeu ao discipulado. A notícia da cura de um leproso leva grandes multidões a ouvi-lo para serem curadas. É nesse ponto que aparecem os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. 5:17. Sem dúvida, para descobrir exatamente o que estava acontecendo. Eles encontram um farto material de que se queixar. Ele de fato declara que os pecados de um homem estão perdoados, se associa com cobradores de impostos e prostitutas. Não impõe o jejum aos seus discípulos, nem o censura por colherem espigas de trigo no sábado. Até ele mesmo cura no sábado. Todas essas coisas constituem ofensas contra o sistema de observâncias e regulamentos que eles sobrepuseram à lei de Deus. Letra A. A pesca miraculosa. 5:1 ao 11. Essa história, como já foi observado, substitui o relato simples de Marcos acerca do chamado ao discipulado. Está bem claro que Simão já era um amigo de Jesus que visitou a sua casa, 4:38, e pregou do seu barco, 5:3, aliás. João 37:42 conta de um encontro durante a missão de João Batista. O chamado de Simão é descrito nos evangelhos em 3 estágios sucessivos. Primeiro, o encontro inicial com Jesus, João 1:41, em que ele recebeu um novo nome: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Segundo, o chamado de abandonar tudo e todos e se tornar discípulo, Marcos 1:16 ao 18, Lucas 5:11. De agora em diante você será pescador de homens. 3. O chamado apostolado,
Vi a seguir Lucas 6,14. Versículo 1, o lago de Genezaré, o mar da Galileia. No Antigo Testamento é lago de Quinerete. No Novo Testamento, lago de Genezaré ou mar de Tiberíades. Um pequeno mar no interior, atravessado pelo Jordão ao norte do seu curso, era um centro da indústria da pessoa, não da indústria da pesca na pessoa, no século I, e estava rodeado naquela época por uma série quase contínua de vilas e cidades como Betsaida e Cafarnaum. Hoje só restou Tiberíades e algumas ruínas marcando os lugares das outras. A mudança dos padrões de comércio privavam o lago de sua importância na vida da região NBD. Versículo 2 e 3, Pedro e os filhos de Zebedeu. Versículo 10, eram parceiros num negócio de pesca com 2 barcos. Jesus sentou no barco de Pedro para ensinar o povo. Essa é a primeira pregação ao ar livre do nosso Senhor registrada por Lucas. Até aqui, ele pregou nas sinagogas. Versículos 4 a 7. Um incidente bem semelhante é descrito em João 21, do 5 ao 11. Mas as diferenças nos detalhes são suficientemente perceptíveis para deixar claro que houve 2 incidentes distintos. Não há nada de improvável em 2 milagres de tipo semelhante, um concedido para destacar e ilustrar o chamado, outro para a confirmação do chamado, do principal apóstolo. Plumer, página 147. Não há necessidade de se verem 2 tradições diferentes concernentes ao mesmo incidente. Aqui Jesus está no barco. Em João ele está na margem. Aqui ele lhes diz que movam um barco para um lugar mais fundo. Lá eles simplesmente devem pescar do outro lado do barco. No Evangelho de Lucas, a rede se rompe. O 4º Evangelho nos conta especificamente o oposto. Versículo 10. Tanto Tiago e João quanto Pedro ficaram perplexos diante do que aconteceu, mas ao contrário dos outros 2, Pedro foi conduzido pela manifestação do poder divino, a consciência intensa da sua própria indignidade. Isaías 6,5, Jó 44, etc. A história parece pressupor uma intensidade particular na consciência de pecado de Pedro. Okuman Peter T.I., 1953, página 68. Versículo 10. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus fala palavras de paz ao aflito Pedro, palavras que fazem eco de Jeremias 16:16. Versículo 11. Eles deixaram tudo e o seguiram. Reunir em torno de si um grupo de discípulos era prerrogativa dos grandes rabinos, uma reivindicação de autoridade para fazer. O mesmo deve ter enfurecido ainda mais os fariseus. Letra B. Um leproso é curado. 5:12 ao 16. Essa é a última das histórias de autoridade. Jesus não somente reivindica, mas exerce autoridade sobre a temida lepra na vida de homens de sua época que eram tão temidos quanto o câncer hoje em dia. Vê comentário de Marcos 1:40-45, Adlock. O relato de Lucas segue o de Marcos, mas é mais breve. Ambos contam como Jesus ordenou ao homem curado a cumprir as exigências da lei levítica. Levítico 13. Ao se apresentar ao sacerdote e pedir um certificado de purificação, nem mesmo esse cuidado do Senhor em satisfazer a lei diminui, aos olhos dos oponentes do nosso Senhor, a enormidade de sua transgressão nas ocasiões em que ele curou no sábado. Letra C. Histórias de conflito 5:17 a 6:11. Lucas se fundamenta em Marcos para registrar agora 5 episódios
em que os fariseus e escribas reagem violentamente às suas reivindicações. Primeiro, acerca do perdão de pecados, 5,17 a Marcos 2,1. 4 homens trazem um amigo paralítico para ser curado, e achando que era impossível aproximar-se de Jesus de outra forma, eles o fazem descer através do telhado, reconhecendo o mal-estar espiritual do homem doente como seu problema mais urgente. Jesus lhe assegura o perdão somente para ser acusado de blasfêmia por fazê-lo. Lucas faz 2 interessantes modificações de vocabulário. Marcos usa a palavra comum para telhado, grego stege, de um verbo que significa cobrir. Lucas fala de ladrilhos, na Bíblia Ara, no grego é keramos, cognato da palavra usada para oleiro. Alguns veem nisso uma contradição, mas não há dúvida de que as duas palavras são usadas de forma geral para telhado. Daí, para se referir à cama, Marcos usa uma palavra que significa uma cama baixa, geralmente feita de vime ou madeira leve, carregada por pedintes. A palavra que Lucas usa simplesmente sugere algo sobre o que se pode deitar. Além dessas duas palavras, há poucas diferenças entre os relatos de Marcos e Lucas. No versículo 24, Lucas se refere pela primeira vez a Jesus como o Filho do Homem. 2 acerca de convenções sociais, 5:27 ao 32, Marcos 2, 13 ao 17. Jesus tendo chamado Levi, Mateus 9:9, para ser seu discípulo, aceitou um convite que seu novo seguidor lhe fez para um banquete oferecido aos seus antigos colegas. As críticas dos fariseus concernentes às amizades que ele faz, Jesus responde que, assim como um médico se preocupa com os doentes para lhes ministrar cura, o seu lugar é entre os pecadores, aos quais veio salvar, apesar das convenções artificiais da sociedade. 3 acerca do jejum, 5 do 33 ao 39 e Marcos 2 do 18 ao 22. O jejum, assim Jesus ensinou quando foi questionado acerca da razão de seus discípulos não jejuarem. Tinham seu lugar, mas não durante a festa de casamento, enquanto o noivo estava presente. Mateus 9, 14 ao 17 e Marcos colocam após esse ditado 2 breves parábolas, e do remendo novo no pano velho e a do vinho novo em vasilhas velhas. Lucas ainda acrescenta uma terceira: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho novo é melhor. 5:39. 4 acerca da lei, 6 do 1 ao 5 e Marcos 23, 28. Andando por uma plantação no sábado, os discípulos pegaram e comeram espigas de trigo. À objeção dos fariseus, Jesus respondeu com uma situação do Antigo Testamento em que a letra da lei tinha cedido espaço ao espírito da lei numa necessidade urgente, 1 Samuel 21, do 1 ao 6. E ao afirmar a sua própria reivindicação de Senhor sobre o sábado, para interpretar sua lei de forma nova, sem referência à tradição talmúdica. 5 acerca do sábado, 6 ao 11, Marcos 3, 1 ao 6. Na história do homem, com a mão atrofiada, Jesus mostra novamente como a lei do amor deve prevalecer sobre as observâncias rituais como o sábado, assim como, aliás, os seus oponentes fariam se estivesse em jogo um animal das suas posses. O versículo 11 resume o resultado dessa série de conflitos, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Vê o comentário mais detalhado dessa sessão. 6 a escolha dos 12, 6 do 12 ao 16. Os eventos agora levam definitivamente a ação por parte dos escribas e fariseus. E Jesus precisa preparar os seus seguidores para continuarem a sua obra quando ele já não estiver com eles. Assim, dentre os que os seguiram até aqui como discípulos, ele comissiona 12 para a responsabilidade maior do apostolado. Marcos nos dá um relato mais detalhado do propósito de Jesus
em escolher esse círculo íntimo dentre todos os seus seguidores. Lucas omite isso, mas de forma característica prefacia o trecho com uma observação de que Jesus passou a noite em oração antes de se dar esse passo e fazer a escolha. Versículo 13. Apóstolos vem de um verbo grego que significa enviar. Confira a palavra portuguesa missionário, que vem de um verbo do latim com o mesmo significado. Apóstolos são homens que são enviados, comissionados para uma tarefa específica, versículo 14 e 16. A lista é interessante, especialmente quando comparada com os nomes dados em Marcos 3, 16, 19 e Mateus 10, 2 ao 4 e Atos 1, 13. A ordem dos nomes difere ligeiramente nas 4 listas, mas cada uma se divide em 3 quartetos, cada um começando em todas as listas com o mesmo nome. Os nomes são: letra A, Pedro com André, Tiago e João; letra B, Filipe com Tomé, Bartolomeu e Mateus; letra C, Tiago, filho de Alfeu, com Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que é o último em todas as listas. Versículo 16, Judas filho, nota de rodapé da RSV, irmão de Tiago. Confira Judas, não Iscariotes, vem em João 14, 22. Não aparece em Mateus ou Marcos, mas Tadeu, Marcos e Mateus. É geralmente considerado a mesma pessoa. Vê um estudo interessante da informação que temos acerca dos 12 em W.M. Barclay, The Martyr's Man, 1959. 7, o Grande Sermão, 6, 17 ao 49 e Mateus 5 ao 7. Tendo descido do retiro no monte em que os 12 haviam sido escolhidos, Jesus encontra a costumeira multidão vinda de lugares consideravelmente distantes, esperando cura e alívio. De novo, ele generosamente restaura corpos doentes, expulsa espíritos demoníacos, então expõe as leis do seu reino, falando principalmente aos seus discípulos. 6:20, embora 6:17 sugira que a multidão ainda está presente. Em Mateus 5:1, o público parece constituído somente de discípulos até 7:12. A relação entre o Sermão do Monte registrado em Mateus 5:7 e o Sermão da Planície apresentado aqui tem ocupado com frequência a atenção dos estudiosos. As semelhanças são suficientemente claras para mostrar que uma tradição comum está por trás dos dois relatos. Mesmo assim, há diferenças significativas e isso constitui um problema. A versão de Mateus é muito mais abrangente do que a de Lucas. E há também divergências consideráveis nos detalhes. É claro que não é impossível que o Senhor tenha pregado o sermão a 2 grupos diferentes, em ocasiões diferentes, e que tenhamos aqui relatos independentes de 2 desses discursos. Versículos 20 e 26, ambas as versões começam com uma série de afirmações, geralmente chamadas bem-aventuranças, definições da verdadeira felicidade que formam, por assim dizer, o texto que o restante do sermão vai explanar. Mateus traz uma série de 9 dessas. Lucas escolhe somente a primeira, a quarta, a segunda e a nona, mas acrescenta a elas 4 ais antitéticos que lembram a linhagem profética do Antigo Testamento. Além disso, enquanto todas as bem-aventuranças de Mateus, exceto a última, estão na terceira pessoa, as de Lucas estão na segunda. Versículo 27 a 31. A lei do amor com paralelo em Mateus 5,44 e que termina com o que é frequentemente chamado de regra de ouro, Mateus 7,12. Versículo 32 a 36, os ditados de Mateus 5,44 e 48 numa ordem ligeiramente diferente. Versículo 37 e 38, uma forma ampliada de Mateus 7,1 e 2, um ditado acerca do tema de que tudo quanto um homem semear, isso também colherá. Lucas acrescenta uma descrição da colheita, sugerindo em termos diversos que ela será rica. Versículo 39 a 49, uma breve coleção de parábolas completa a versão de Lucas, como também a de Mateus. Elas são introduzidas com 2 ditados, encontrados também em Mateus, mas em contextos diferentes. A relação entre as 2 versões é como segue.
Lucas 6,39, um cego conduzido por outro cego para o buraco, Mateus 15,14. Lucas 6,40, o discípulo e seu senhor, Mateus 10, 24 e 25. Lucas 6, 41 e 42, o cisco e a viga, Mateus 7, 3 ao 5. Lucas 6, 43 a 45, as árvores e seus frutos, Mateus 7, 16 e 20. Vê também 12, 33 a 35. Lucas 6, 46 a 49, as duas casas, Mateus 7, 21 ao 27. 8 diversos incidentes, 7:1 a 8:3. A seção 7:1 a 8 registra 4 incidentes que não são narrados por Marcos: a cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva, a resposta à perplexidade de João Batista e a unção de Jesus. G.B. Kite lhes confere o feliz título de Amor em Ação: o gentil, a viúva, o prisioneiro, o penitente. O primeiro e o terceiro se encontram também em Mateus, e assim supostamente vem de que o segundo e o quarto aparecem somente em Lucas. Letra A, o servo do centurião, capítulo 7, do 1 ao 10. Um centurião envia uma mensagem por meio de um grupo de judeus responsáveis pedindo que Jesus venha e cure o seu escravo. Os judeus têm esse gentil em alta estima, especialmente em virtude de sua generosidade para com eles. Jesus se propõe a atender ao seu pedido. Já a caminho, Jesus se encontra com outra delegação que traz a sugestão de que não precisa nem visitar a casa. Uma palavra dele, assim crê o centurião, vai curar mesmo à distância. O centurião expressa o seu sentimento de indignidade e não quer importunar o mestre, mas está consciente de seu lugar como gentil e tem uma percepção aguçada da disciplina e do decoro hierárquicos. Jesus não somente pronuncia a palavra de cura, mas também elogia fortemente o requerente. Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 9. Essa é a única narrativa ausente em Marcos, que Mateus e Lucas têm em comum. O restante do material de que contém exclusivamente ensino. Nesse incidente, o diálogo das duas versões é praticamente idêntico. Mesmo que as duas narrativas sejam muito diferentes, indicando assim se sugere que a versão que continha somente diálogos. O milagre tem diversas características em comum com a cura da filha da mulher cirofenícia, Mateus 7, 24 ao 30, Marcos 7, do 24 ao 30 e Mateus 15, do 21 ao 28, que Lucas não registra. Em ambos, o requerente é um gentil, pai ou responsável pelo paciente. Em ambos, as palavras apropriadas obtêm a cura na ausência do paciente. Versículo 2. Um centurião, um oficial não comissionado, provavelmente das forças de Herodes Antipas, o servo, a quem seu senhor estimava muito. Em Mateus 8, do 5 ao 13, o paciente é chamado pais. A palavra grega assim pronunciada, que significava escravo ou filho. Em Lucas ele é um escravo, embora no versículo 7 seja novamente um pais. João tem uma história semelhante em que o moço é filho. João 4,46, sem qualificativo. A expressão estimava muito significa era precioso ou amado como filho ou de valor como escravo. A evidência não é conclusiva, mas tanto no caso de filho quanto de escravo, o retrato é de alguém a quem o centurião era completamente dedicado. Versículo 5. Ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Foram feitas tentativas de identificar essa sinagoga
com a de Tel Rum, o lugar famoso de Cafarnaum. Muito trabalho arqueológico tem sido feito neste sítio durante os últimos 100 anos, e os resultados foram amplamente divulgados. Na primeira das palestras de E.L. Sukenik, em 1930, Ancient Synagogues in Palestine and Grace, 1934. Embora não se possa dizer com certeza que essa sinagoga específica foi erigida em tempo para ser a oferecida pelo centurião. M. Blaylock diz: a sinagoga escavada ali em Tel Rum pelos alemães em 1904 provavelmente é o lugar de encontro mencionado por Lucas. Out of the East, 1957, página 20. O ponto de vista mais geral, no entanto, a localiza no século II, embora possa bem ter sido construída no lugar da sinagoga conhecida do Nosso Senhor. O filho da viúva, 7:11 a 17. Ao prosseguir para Naim, seguido de uma grande multidão, Nosso Senhor depara com um cortejo fúnebre. O luto da mãe viúva desse jovem que havia morrido suscita a compaixão do Senhor. Como aconteceu evidentemente com muitas pessoas da vila, ele faz parar o cortejo, traz o moço à vida e o devolve àquela que o pranteia. Ele é saudado como um grande profeta. Deus interveio em favor do seu povo. Esse é um de 3 milagres de ressurreição realizados por Jesus nos evangelhos, sendo os outros a ressurreição da filha de Jairo e a de Lázaro. É notável que em obras em que o aspecto miraculoso era tão importante, o número de ocorrências fosse tão pequeno. A limitação é certamente um testemunho significativo a favor da confiabilidade do relato. Levantar os mortos era um dos sinais messiânicos cumpridos para os quais o Nosso Senhor chamou a atenção, 7:22. A história automaticamente lembra os filhos que foram ressuscitados e devolvidos às suas mães por Elias, 1 Reis 17, e Eliseu, 2 Reis 4. Aliás, a linguagem em que a história é contada, em alguns lugares, é na verdade citação de Atos. Não, citação do Antigo Testamento. 1 Reis 17:23. Quando as pessoas aclamaram Jesus como um grande profeta, versículo 16, sem dúvida quiseram dizer com isso que aí estava o novo Elias. W.R.F. Browning, página 84, diz: Jesus, encontrando o cortejo, é tomado de compaixão. Não há menção aqui de fé, mas o incidente traz à memória os milagres de Elias e Eliseu registrados no Antigo Testamento. Naim, aliás, ficava próximo de um dos cenários daqueles milagres Sunem. Versículo 13. Pela primeira vez na sua narrativa, Lucas faz de Jesus como o Senhor, especialmente apropriado nesse contexto, em que ele exerce o poder até sobre a morte. E agora vai ser a pergunta de João Batista, no capítulo 7, versículo 18. Vou ler a partir daqui agora.